Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos que acontecem nessa sexta-feira. Pois é, sexta-feira a gente tem um jogo muito importante aqui na Copa América na tela. A gente está com o nosso parceiro Marsbet, há 10 anos já no mercado, não é um site qualquer, não é um site novo. É só abrir a conta e você pode fazer as apostas em todos esses esportes, tá? Tem todas as modalidades, muitas opções de esportes. E quem abrir a conta com o nosso QR Code ou com o nosso link ganha R$ 20 já para usar, tá bom? Você ganha R$ 20 para testar. Só lembrando que esses R$ 20 você não pode chegar e sacar, né? Nem fazer uma aposta lá e sacar. Você tem que apostar aí o que chamam de rollover, 35 vezes esse valor para poder sacar, tá bom? Esse dinheiro é para você experimentar o site, tá? Não é para você pegar e já querer ir embora do site, não. Então, se você quiser conhecer o site, é só abrir a conta, você já vai ganhar esses R$ 20 e aí tem as regras para você poder depois pegar os seus ganhos, tá bom? Então, vamos ao que importa, jogo do Brasil. Olha aqui, ó, Paraguai e Brasil nessa sexta às 10 da noite. Esse jogo também vai ser transmitido ao vivo aqui no nosso BetBox Tips. Pois é, a gente vai narrar e comentar e dar dicas ao vivo desse jogo às 10 da noite de sexta-feira, tá bom? Então, vamos ver. Olha só, o Brasil favorito a 1,31, né? Vamos ver o que os nossos especialistas prepararam aí sobre o jogo. O Brasil decepcionou na estreia, né? Só empatou com a Costa Rica em 0-0. Eu perdi muito dinheiro nesse jogo, muita gente também foi mal, porque ninguém acreditava que o Brasil não ia fazer um gol, né? Que não teria chute a gol do Vini Júnior, do Rodrigo, situação complicada. E situação complicada também ficou o Brasil no grupo, né? Já que os dois primeiros times avançam para a próxima fase e o Brasil ainda vai enfrentar a Colômbia na última partida, que é um time forte, né? Tá vindo ali por trás dos favoritos, mas é um time que tem um certo favoritismo para chegar longe nessa Copa América. Pelo que a seleção brasileira jogou, não tem nível para ganhar da Colômbia, não, tá bom? Portanto, é imprescindível ganhar esse jogo contra o Paraguai, que é o Paraguai que perdeu da Colômbia, né? O Paraguai vem de uma vitória nos últimos 6 jogos que fez. O time não vem mostrando bom futebol e a lógica é que o Brasil vença, assim como era contra a Costa Rica, né? Mas o futebol não é só lógica. Buscando odds melhores, a gente tem a opção de handicap de 1-0, uma diferença de 1 gol para o Brasil, né? O menos 1. Então, a primeira dica vai ser vitória simples do Brasil, porque já está pagando 1,31, tá bom? Como o Brasil não está goleando ninguém, a gente vai nesse 1,31 para o Brasil apenas ganhar do Paraguai. A segunda opção é o handicap menos 1 para o Brasil. Então, a gente vem aqui no handicap asiático e procura o menos 1. Olha aqui, ó, tá pagando 1,45. Tá? Nessa aposta aqui, o Brasil precisa ganhar por 2 gols de diferença. Então, tem que ser pelo menos 2-0 aí para a gente ganhar essa segunda aposta. Se o Brasil só ganhar por 1 gol, essa aposta a gente não perde. Mas também não ganha, o site devolve para a gente, né? O Brasil deveria procurar fazer muitos gols, tá bom? Porque a tendência agora, com a situação do empate, é que o grupo fique embolado, né? Porque esse empate não era esperado. E aí o saldo de gols pode acabar decidindo a classificação. Então, como a Colômbia está à frente, o Brasil precisava ganhar de mais de 1 gol aqui. Essa vai ser, então, a lógica. Só para você ver um retrospecto aqui em cima, você consegue ver as últimas partidas, ó, entre Brasil e Paraguai. O Brasil ganhou de 4-0, ganhou de 2-0, aí teve um 0-0, um 3-0 e um 2-2. Então, temos 2 empates e 3 vitórias do Brasil por 2 gols ou mais de diferença. Então, é sim possível o Brasil fazer um 2-0 aí, pelo menos, né? Aí, então, vamos para o outro jogo do grupo, já que a gente está falando aí da Colômbia, é Colômbia e Costa Rica, né? A Colômbia que ganhou do Paraguai e a Costa Rica que empatou com o Brasil. Já são 9 vitórias seguidas desse time da Colômbia, tá? E 24 jogos sem perder. 24 jogos sem perder, a gente acredita que vai seguir assim, né? A Costa Rica não deve ganhar da Colômbia. A Costa Rica conseguiu segurar o 0-0 com o Brasil, mas se limitou a jogar, né, com os 11 jogadores na defesa, né? Ficava todo mundo para o lado defensivo, ninguém passava para o ataque. O time mostrou muito pouco poder ofensivo e a lógica é que repita a mesma estratégia aí
contra a Colômbia. A Costa Rica mal passou pro lado do ataque do Brasil e vai se repetir isso. Uma vitória da Colômbia, então, é muito provável, é a primeira dica, tá bom? 1,37, vitória da Colômbia. Então, a outra dica, que tem odds muito boas, é para a Colômbia vencer sem sofrer nenhum gol. É muito provável, se a gente levar em conta a pouca produção ofensiva aí do time da Costa Rica. Olha, a Colômbia ganhou a última partida entre eles por 3-1, perdeu anteriormente por 3-2 e ganhou as 3 anteriores por 1-0, 1-0 e 2-0, tá bom? A realidade hoje é ainda melhor para a Colômbia porque o time está numa ótima fase e a Costa Rica continua aí do mesmo nível. Como que a gente vai achar essa aposta? Cada site tem um método. Eu vou procurar aqui, ó, eu vou fechar todas as opções e vou lá para baixo que tem essa opção lá embaixo. Quer ver? Aqui, ó, time 1 vence sem sofrer gols. Colômbia é o time 1, Colômbia para vencer sem tomar gol, pagando 1,90, tá bom? Pagando 1,90 para Colômbia vencer sem tomar gols. Essa fica sendo a aposta. E aí nós vamos com jogos que ainda não abriram nos sites de apostas, mas eu vou deixar as dicas aqui para vocês. O primeiro é da NWSL dos Estados Unidos, né? É um dos campeonatos de futebol feminino mais fortes e equilibrados do mundo, né? A Liga de Futebol Americana aí do futebol feminino. A gente vai ter o jogo dos Kansas City Current contra Houston Dash, né? Então são as jogadoras do Current contra do Dash. Kansas City é o time das brasileiras Bia Zanerato e Debinha, tá? São duas jogadoras importantes da seleção brasileira. O Houston Dash é o time da zagueira da seleção brasileira Tarciane e da Andressa Alves, que também já foi bastante convocada aí para a nossa seleção. O Kansas City Current lidera a NWSL com 32 pontos. E o Houston é o 12º com 14 pontos. Então, diferença grande aí do Kansas City para o Houston. O Kansas City está invicto na competição, 9 vitórias e 5 empates, ainda não perdeu. Já o Houston tem 3 vitórias em 14 jogos. 3 vitórias em 14 jogos. Pela forma do Kansas City, o time no papel e estar jogando em casa, a gente vai na vitória da Kansas City Currents, tá bom? Os times da NWSL costumam ter nível muito próximo entre si, tá bom? É um campeonato muito equilibrado. Então sempre tem que ir leve nessas apostas, né? Não vai em halftime, não vai em handicap, vamos apenas na vitória do Kansas City e com cautela, tá bom? Não vai pôr muito dinheiro aí, porque não é assim tão fácil, um time não é tão melhor do que o outro não. O último confronto entre esses dois times no mês passado terminou em 1-1 na casa das Houston Dash, tá bom? Eu vou direto para outro jogo do futebol feminino que ainda não abriu nos sites de apostas, vai abrir só amanhã, que é o Paulistão Feminino, né? Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Temos um clássico, São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians, o São Paulo, que é um dos melhores times do Brasil, enfrenta o Corinthians, que é considerado o melhor time do futebol feminino brasileiro, tá? Domina amplamente os últimos anos, sempre conquistando aí a maioria dos títulos que disputa. Apesar de ser um bom time, o São Paulo é inferior tecnicamente ao time do Corinthians, tá? O time do Corinthians tem muitos jogadores importantes da seleção brasileira. Mesmo jogando fora de casa, o Corinthians é favorito. A gente espera uma vitória do Corinthians, tá bom? Então essa é a primeira entrada, vitória do Corinthians em cima do São Paulo, tá? A segunda dica, quem quiser odds maiores, vai ser o handicap -1 por Corinthians, ou seja, ganhar por 2 gols de diferença, pode ser aí 2-0, pode ser 3-1, tá bom? Se o Corinthians ganhar apenas por 1 gol e você tiver apostado no handicap de -1, você não perde a aposta, só que você não ganha também, o site devolve dinheiro para você, tá bom? Então ficam essas duas dicas, vitória e handicap -1. Tem mais um jogo do futebol feminino que é Marília contra Palmeiras, né? Aqui é um duelo muito desequilibrado, né? O Marília é um dos times mais fracos desse Paulistão e enfrenta o Palmeiras, que é uma das potências aí do futebol feminino brasileiro também, né? Qualquer outro resultado que não seja uma goleada do Palmeiras vai ser surpresa, tá bom? Precisa sim. Pelo que vem apresentando, o Palmeiras deve dar aí uma goleada de 3 ou mais gols, tá?
O Palmeiras perdeu para o Santos, foi uma zebra e deve entrar com tudo para se recuperar. Lembrando que é um campeonato curto, de apenas um turno aí entre os times e apenas 4 passam para a próxima fase. Então a entrada principal aqui vai ser halftime barra full time, ou seja, Palmeiras, intervalo barra final do jogo, Palmeiras para ganhar a primeira parte e ganhar a partida completa. Então precisa chegar no intervalo ganhando e se manter ganhando até o final do jogo. Essa é a primeira dica. A segunda vai ser um handicap de menos 1,5 halftime, menos 1,5 no primeiro tempo, tá bom? Essa é mais arriscada. O Palmeiras precisa ganhar de 2 gols de diferença até o intervalo, ou seja, precisa chegar no primeiro tempo e fazer 2-0 aí, ou 3-1, por exemplo. Essa é a segunda dica. O Palmeiras deve aí, teoricamente, colocar uns 3, 4, 5-0 no Marília, tá bom? Vamos dar uma olhada agora no voleibol. No voleibol a gente tem no Marsbet, né? O futebol feminino demora para abrir em qualquer site, mas no voleibol nós temos. Vamos lá então? Liga das Nações acontecendo, gente. Vamos procurar aqui, ó. A gente fecha o futebol. Vamos para o vôlei. Temos aqui a Liga das Nações e Itália e França, né? É o segundo dia aí de quartas de final. Itália e França, você vê o favoritismo da França aqui a 1,22. A situação aqui é a seguinte: jogo único, quem vencer passa para a semifinal. A Itália é a atual campeã mundial do vôlei masculino e a França é a atual campeã olímpica, ou seja, 2 grandes times, vai ser um belo jogo, né? O que era para ser uma partida equilibrada, talvez não vá ser muito. Você fala, nossa, por que a França está tão favorita assim? Porque a Itália resolveu poupar os seus principais jogadores para focar nos Jogos Olímpicos, ou seja, nem está fazendo questão aí de disputar e ganhar essa Liga das Nações e está descansando e preparando os jogadores para as Olimpíadas, né? A China fez isso no vôlei feminino, né? Também entregou aí para o Japão com o time reserva. Então, a França sim vai vir com o time completo e entra como favorita só por causa disso, que não é pouco, né? É um ótimo motivo. Quem quiser então pegar a França para ganhar, está pagando apenas 1,22. Você pode juntar com outra aposta, fazer uma duplinha. A França deve ganhar desse time assim, que vai vir incompleto aí o time da Itália. Quem quiser se arriscar mais, vamos no handicap menos 1,5 para a França, tá bom? Handicap de sets, menos 1,5 para a França. Ó, aí sim, 1,47 já está pagando melhor para você apostar sozinho ou fazer uma dupla mais segura, tá bom? Esse handicap menos 1,5 a gente acerta se a França ganhar de 3-0 ou 3-1, tá bom? Se ganhar de 3-2 ou perder, a gente perde esse handicap, tá? Mas tudo indica que a França deve ganhar sim de 3-0 ou 3-1, porque o time da Itália vai vir meio reserva, tá? A quarta de final, é Eslovênia e Argentina, tá bom? Aqui você vê favoritismo tá 1,30 para a Eslovênia. Jogo único, da mesma forma do jogo anterior. A Eslovênia fez uma grande fase de classificação e terminou em primeiro nessa Nations League, né? A Argentina conseguiu a última vaga, ficou na 8ª colocação, por isso o primeiro pega o 8º. A Eslovênia melhorou muito o nível do seu time, cresceu de produção nos últimos anos, mas a gente nunca pode descartar o potencial da Argentina, né? Porque inclusive a Argentina ganhou do Brasil na disputa da medalha de bronze nos últimos Jogos Olímpicos em Tóquio. Então foi a Argentina que ficou com o bronze tirando da mão do Brasil. Então a gente vai fazer 2 entradas aqui. A primeira é que vai ser uma partida acima de 3,5 sets, tá bom? Esse jogo não vai ser fácil, vai ser acima de 3,5 sets. A gente vem aqui em total de sets. Acima de 3,5 tá pagando 1,48, tá bom? A gente só perde se for 3-0 esse jogo, tanto para a Argentina quanto para a Eslovênia. Como a gente acredita que vai ser um jogo equilibrado, os 2 times estão entrando completos e querem passar para a semifinal, a gente acredita que cada um vai conseguir ganhar pelo menos um set, tá bom? A segunda dica, nós vamos na vitória da Eslovênia, porque sim, é um time melhor, segundo nossos especialistas. Então, pagando 1,30, você pode combinar, de repente, com a vitória da França lá no outro jogo, né? Você junta esse 1,30 com aquele outro, acho que era 1,22. Então você consegue aí um valor legal.
E daí a gente vai para o tênis. Pois é, você seleciona aqui tênis, né, ATP, e vamos para o 250 ATP de Maiorca, na Espanha. Ocorre na grama, a gente vê aqui. No Marsbet tem 2 partidas, Ben Shelton e Paul Jubb, Alejandro Tabilo contra Gael Monfils. Vamos falar sobre este jogo então. Na verdade, como a gente acertou a aposta ontem, o Monfils fez um jogo longo contra o espanhol Roberto Batista Agut e nós acertamos a nossa dica, né, que seria um jogo longo. Bom, passado isso, o francês não teve uma exibição muito exemplar. Gael Monfils não jogou toda essa maravilha não. Ele vai enfrentar agora o chileno Alejandro Tabilo, que tem um ótimo saque. Ele venceu 80% dos pontos no primeiro serviço, né? Tá embalado, ainda não perdeu nenhum set, o chileno. Ele está no melhor momento da sua carreira, o melhor ano que ele faz na ATP. Ele é o número 24 do ranking. Já o Monfils está prestes a se aposentar, né? A idade já está pesando um pouquinho. As casas de apostas estão colocando um leve favoritismo aí para o Monfils. Você vê que está 1,80 para ele, contra 2,01 para o Alejandro Tabilo. É quase pau a pau, vamos se dizer, né? 1,8, 2,0, mas nosso especialista acredita, pela idade, pelo momento, o Alejandro Tabilo tem uma ótima chance de ganhar, pagando 2,0, vale a pena, essa é a dica, tá bom? Vamos então dar uma olhada nas duplas de Maiorca. Pois é, chegamos aí numa semifinal, que é Julian Cash e Robert Galloway contra Konstantin Franzen e Hendrik Jebens, tá bom? Essa é a semifinal de duplas. As únicas apostas que apostaram aqui, que abriram, né? As únicas apostas que abriram aqui é o resultado. E a nossa dica vai ser vitória de Cash e Galloway, tá bom? Tá pagando 1,39, ou seja, praticamente 1,40 aqui na vitória da dupla, tá bom? Essa é a semifinal de Maiorca, é uma boa solução para a gente colocar numa aposta combinada, né? Esse 1,40 a gente combina com outra aposta. O americano Robert Galloway, junto com o britânico Julian Cash, são favoritos contra os dois alemães aí, o Jebens e o Franzen, né? A dupla do americano e inglês já disputa grandes torneios e estão na posição de número 38 e 44 do ranking e já eliminaram uma dupla cabeça de chave desse torneio, né? Os alemães têm um nível um pouco abaixo, né? Eles estão na posição 58 e 59 e não fizeram bons torneios recentemente. Então, a dica aqui, Cash e Galloway a 1,39. E aí a gente vai para a nossa última dica de hoje. Olha só, bem interessante, né? Fim de semana de Fórmula 1, começou a ficar um pouco mais animada a disputa na Fórmula 1, né? Pois a Ferrari, a Mercedes e a McLaren estão tirando vantagem que tinha Max Verstappen, né? Tava um pouco sem muita emoção aí. O primeiro treino livre dessa sexta-feira geralmente serve para testar mais o ritmo de corrida do que propriamente um treino de velocidade para a qualificação. Por isso, muitas vezes, as equipes escolhem um piloto para rodar mais do que o outro e acertar os carros. O que intriga nossos especialistas aqui é essa aposta aqui, ó. No treino 1, no primeiro treino livre, as apostas comparativas entre dois pilotos. E aqui nós temos Lando Norris e Oscar Piastri, os dois pilotos da mesma equipe, e está pagando 2,62 para o Oscar Piastri terminar melhor do que o companheiro Lando Norris, né? Então 2,62 para o Piastri terminar esse treino livre numa posição acima do Lando Norris. Então a gente acredita que vale a pena aqui, independente que o Lando Norris deve terminar melhor, a diferença não teria que ser essa aí tão grande. Então vale a pena a gente colocar o Oscar Piastri nesse primeiro treino livre. E com isso eu encerro o BetBox Tips de hoje, lembrando para vocês seguirem o nosso canal no YouTube, @BetBoxTV. Lá a gente lança os vídeos todos daqui dos nossos programas e outros programas do canal BetBox, tá bom? Temos também as redes sociais, tem TikTok, tem Instagram, tem LinkedIn, tem Facebook e tem o X, tá bom? A gente sempre coloca posts e dicas que não dá tempo de entrar aqui nesse programa gravado, a gente coloca lá nos stories ou em posts para vocês ficarem ligados. Então é bom seguir e ficar esperto.
Amanhã eu volto com mais dicas. Tchau, tchau.